o Cruzeiro, uma das referências aí nesse mercado da bola, o Cruzeiro vai se reforçar assim, só 2 anúncios até aqui, vamos falar deles também, e também das especulações de mercado. Vamos antes falar de quem foi sondado por outros clubes, como você destacou aqui, né, Léo? O Palmeiras sondou a situação do Matheus Pereira, mas antes da gente entrar em detalhe, é importante a gente falar que o Cruzeiro não tem interesse em vender o Matheus Pereira e não houve uma proposta ainda feita pelo Palmeiras com relação ao Matheus Pereira. Ele sondou o Matheus Pereira para entender como está a situação e quem sabe até avançar nessa conversa tentando capturar o camisa 10 do Cruzeiro, contratar o camisa 10 do Cruzeiro. O Matheus, ele foi contratado pelo Cruzeiro, definitivo, agora no meio do ano. O Cruzeiro pagou 5 milhões de euros por 50% dos direitos do Matheus Pereira. Isso representa algo em torno de 31 milhões de reais para que o Cruzeiro pudesse ter o Matheus até 2026. Então, ou seja, tem contrato com o Cruzeiro até 2026, o Matheus Pereira. E aí, é claro que existe a possibilidade desde que chegue num valor que possa interessar o Cruzeiro a essa investida do Palmeiras. E qual seria esse valor, Léo? O valor seria de 25 milhões de euros, algo na casa de 160 milhões de reais, pelos 50% que tem direito o Cruzeiro do Matheus Pereira. Então, ou seja, tá ali, existe o interesse do Palmeiras, tem o valor que o Cruzeiro pretende para poder iniciar essa conversa. Se chegar nesse valor de euros, 25 milhões de euros, aí o Cruzeiro entende que dá para conversar a respeito da saída do Matheus Pereira. É fato que o Palmeiras tá forte, vem forte também para o mercado, né? Pensando na próxima temporada, tem esse grande mundial que vai disputar, tem Libertadores, enfim, mas dentro do que a gente apurou, não tem o desejo do Matheus de sair. O Cruzeiro não pretende negociar o Matheus Pereira, mas os valores estão aí. Então, se o Palmeiras tem de fato essa vontade de contar com o jogador para a próxima temporada, a partir daí o Cruzeiro topa iniciar a conversa. A gente tem visto o Palmeiras se movimentando bem no mercado, né? Pelo menos as especulações, o Palmeiras parece que vai dar um gás nesse time para a próxima temporada, alguns presentes aí para o técnico Abel. O Matheus Pereira, o Rafa falou aí sobre as cifras, até para quem está na nossa live, a matéria que o próprio Rafa Nobre redigiu, já em O Tempo Esportes também sendo compartilhada nesse momento. Cifras de 5 milhões de euros foi o que o Cruzeiro pagou para adquirir o Matheus Pereira e 25 milhões de euros é o que o Cruzeiro estipula para caso o Palmeiras queira mesmo tirar o atleta aqui da Toca da Raposa. Os 25 milhões de euros, daí praticamente 160 milhões de reais, já pagaria o que foi investido pelo Pedrinho no ano passado, hein, Dani? Já pagaria, né? Eu acho que, financeiramente falando, ok. Como a gente falou do Paulinho ontem, em relação ao Atlético, né? Até pro Palmeiras também. Não existe jogador inegociável. Vai fazer falta? Muita. Se sair do Cruzeiro, Matheus Pereira hoje faz muita falta, claro. É o cérebro do time, é o cara que resolve, é o diferenciado. E o Cruzeiro tá montando, pelo menos até a gente espera chegar no dia 2 de janeiro pros anúncios oficiais. Se esses nomes forem efetivamente anunciados, Dudu, Eduardo, Gabigol, o Matheus Pereira seria uma peça fundamental aí nesse esquema, né? É o camisa 10, é o cara que a bola vai passar por ele ali toda hora. Já passa com essa qualidade que ele vai ter ali na frente, acho que vai melhorar ainda mais o futebol dele. E pro Cruzeiro perder agora o Matheus Pereira, mesmo com o valor que ele pretende, que ele quer, teria que contratar alguém à altura. Vai contratar, vai achar alguém, né, a essa altura do campeonato para camisa 10 por esse valor? Acho complicado. O Palmeiras está muito agressivo no mercado, normalmente é assim, quando o Palmeiras vai ao mercado, ele vai muito agressivo mesmo, e a gente sabe que a Leila tem bala para buscar, se ela quiser, e como o Rafa disse ali, tem alguns atrativos em clubes como Palmeiras, como Flamengo e tal, que, por exemplo, Cruzeiro e Atlético hoje não tem, né? O Mundial da FIFA no meio do ano que vem, a própria Libertadores, o Campeonato Paulista, no caso, que tem uma visibilidade muito grande. Então é difícil. Se o Matheus Pereira quiser e o Palmeiras chegar com a grana que o Cruzeiro pretende, não dá para segurar. Agora, a reposição vai ser brava. E nós falamos até ontem aqui, né, Léo, dos números do Matheus, né? São 11 gols em 2024, 11 gols com 15 assistências, são 25 participações, 26 participações diretas nos gols do Cruzeiro. O Cruzeiro fez 80 no ano, então a cada 3 gols do Cruzeiro, em um ele participa, né? Então são números muito pesados
para o Matheus Pereira, que em algum momento foi questionado, criticado pelo torcedor, mas que fez de fato um ano de destaque, né? O ano de 2024 para o Matheus foi um ano muito bom pessoalmente, né? Vamos dizer assim. E foi um dos atletas que mais atuou, né, na temporada pelo Cruzeiro. O Matheus Pereira... o William 60, Matheus Pereira 59 jogos, né? Então é muita coisa e mostra a sua importância. É difícil até, no final da temporada, né, Seabra, que a gente começou a ver mais o Matheus Pereira sendo substituído, saindo no segundo tempo, com o Fernando Diniz. O Matheus Pereira dificilmente, a não ser por uma situação ou outra, um desejo dele, um desgaste, o Matheus Pereira, ele seguiu os 90 minutos, né? É um cara que tá sempre em campo, né? Ele não dá brecha, né? E ele também toma pouco cartão, né? A gente não viu o Matheus Pereira tantas vezes teve, né, suspensões, mas não foram tantas, tanto que estão aí os números dele, e jogou muitas vezes ao longo do ano. Ele teve suspensões, não viveu contusão esse ano, né? Não teve problema com contusão, mas é um cara muito importante aí pro meio de campo do Cruzeiro. Eu acho que saindo o Matheus Pereira, vai ser um golpe nesse time que o Fernando Diniz está montando aí, um golpe duro de se assimilar, porque eu até acho que em alguns momentos da temporada o Matheus Pereira não foi tão bem assim, poderia ter sido um pouco melhor. Eu acho que ele variou bastante, oscilou muito, poderia ter mostrado mais, ali até na final da Sul-Americana, pra mim ele poderia ter colocado a bola debaixo do braço e ter sido o cara ali do jogo e tal, porque ele tem bola pra isso, ele sabe fazer e não fez, né? Efetivamente ele não fez, tanto que o Cruzeiro acabou perdendo pro Racing aí a final da Sul-Americana, mas sem dúvida nenhuma que é importantíssimo pra esse time do Cruzeiro. Então a saída dele pesa e pesa bastante, se é que ela vai se concretizar, né, Rafa? Eu acho, sinceramente, eu acho difícil nesse momento, principalmente pelas cifras, né, que o Cruzeiro já estipulou para iniciar essa conversa. Mas o Palmeiras já tem bala na agulha. O fato de participar do Mundial já credibiliza ele também, né, para ter um atrativo a mais. E tem também financeiramente o lado de poder participar e tem uma grana que entra a mais por participar do Mundial, né? Então, tudo isso conta, a gente não pode descartar uma equipe como um clube como o Palmeiras, né? Mas acho nesse momento difícil que o Matheus saia do Cruzeiro. Matheus Pereira é craque, ou Seabra? Craque é uma palavra pesada, né? Eu acho, às vezes. Então, e a gente não pode banalizar isso, né? Eu ainda não acho o Matheus Pereira um craque, né? Eu acho ele um acima da média, eu acho que o cara joga muito, é o cérebro do time, é o diferencial hoje do time do Cruzeiro, mas craque acho pesado ainda. Eu achei difícil para o Matheus Pereira, quando o Cruzeiro estava ruim, né? Tudo bem que em alguns jogos ele foi decisivo, né? Ele foi algo diferente. Mas quando a energia do Cruzeiro caiu, parece que a do Matheus Pereira também, né? Ele se destacou um pouco nessa queda de energia. Acho que sofreu muito quando o time, no segundo semestre, já escancarou ali alguns problemas em campo, né? A dificuldade em campo, a dificuldade muito grande. E o Matheus Pereira, ele não conseguiu mais decidir para o Cruzeiro. E acho que ele foi muito criticado por isso. É um bom jogador, né? Mostra que é um jogador diferente. É importante ter o Matheus Pereira no seu elenco. Ele é craque? Eu acho que não. Não é esse craque a nível mundial, por exemplo, né? Se a gente pegar alguns jogadores próximos dele, que eu considero craques, por exemplo, o Alex. O Alex é um craque. O Alex pegava a bola e resolvia. Não dá para comparar. O Matheus Pereira é muito bom de bola? Mas não dá para comparar com o Alex, por exemplo. O Everton Ribeiro, o Arrascaeta, quando resolvia no Cruzeiro, ia lá e fazia. É um craque, joga muito acima da média. Não dá para comparar. Então eu acho que não dá pra gente banalizar, né? Assim, para esse time do Cruzeiro, ok, o Matheus Pereira tá muito acima da média. Mas eu acho que ele ainda tem muito a mostrar. Já ouvi até alguns torcedores criticando nós da imprensa, né, em determinados momentos, que elogiamos demais o Matheus Pereira, né? Não sei se preciso fazer uma meia-culpa, mas, por exemplo, quando a gente está na narração de um gol, tem lances bem empolgantes, né, do Matheus Pereira. Então, de certa forma, a gente enche a bola, né, e tal, para falar do jogador. E, de fato, aquele lance, aquela genialidade que seja em uma fração ali de segundo dele, um poder decisivo, e não deixa de ser algo diferente, né? Ele não deixa de fazer algo diferente. Mas, de certa forma, mereceu também as críticas em alguns momentos. Teve não sei se uma dificuldade de administrar ou aceitar um pouco isso, né? Pelo menos
A gente teve um episódio numa entrevista para você, né, Rafa, que ele não concordou muito com a sua pergunta, você nem estava o criticando diretamente, mas ele acabou não administrando muito bem a pergunta. Mas, de certa forma, sim, né? Um jogador importantíssimo. Pergunta, né, Léo? O torcedor do Cruzeiro que tá aí com a gente, acha o Matheus Pereira um craque? É. E você, Rafa? Fundamental para a próxima temporada? Aí são duas perguntas, né? Um craque ou importante a permanência, né? Eu acho fundamental para a próxima temporada, principalmente dentro do que o Cruzeiro tem mapeado no mercado e as possibilidades que vai ter para 2025. Acho fundamental para o esquema do Diniz, o que pensa o Diniz gosta muito do Matheus Pereira. Acho que sim, o planejamento de 2025 passa muito pelo futebol do Matheus Pereira, por isso fundamental, mas craque não.